Quando a gente olha para a vida das outras pessoas na internet, parece que tudo está acontecendo rápido. Parece que elas sabem exatamente o que estão fazendo. Parece que elas têm um plano perfeito, ou parece que nasceram preparadas. Mas a verdade é que ninguém mostra os bastidores. Ninguém mostra as dúvidas, os erros, os dias em que a motivação simplesmente não aparece. E essa semana me fez pensar muito sobre isso. Vocês estão me vendo ir trabalhar presencial dirigindo o meu carro, mas até 4 meses atrás eu não tinha carro, eu andava de trem. E mesmo que eu fosse pegar um carro emprestado, eu não teria coragem de dirigir um carro sozinha, mesmo tendo uma carta de motorista há mais de 3 anos. Esse vídeo aqui vão ter momentos de 2 dias presenciais trabalhando como analista de sistemas na Vivo. Por muito tempo eu achei que eu estava atrasada. Eu via pessoas conquistando cargos melhores, criando empresas, monetizando redes sociais, comprando coisas que eu ainda não podia comprar. E sem perceber, eu comecei a medir a minha vida pela régua dos outros. Só que tem um problema nisso. É você estar comparando os bastidores da sua vida com os melhores momentos da vida de alguém. Porque é claro que a gente não vai postar os bastidores. Algumas pessoas postam, mas a maioria não. Eu pensava, poxa, o tempo que eu perdi na enfermagem, eu poderia já ter aprendido muito sobre tecnologia se eu tivesse ingressado no curso lá nos meus 18, 19 anos. Como, por exemplo, muitos jovens de 19, 20 anos que estão ingressando nos estágios, nas grandes empresas. E com certeza, quando eles tiverem a minha idade, eles vão estar voando na área. Já vão ter conquistado muitas coisas que eu só estou conseguindo conquistar agora. Mas parando para analisar, eu já percebo como foi importante aquele momento da minha vida em que eu trabalhei na área da saúde. Eu conquistei as soft skills que foram muito importantes para eu ingressar no meio corporativo e trabalhar hoje na área de tecnologia. E que se eu não tivesse vivido aquele momento lá atrás, talvez eu não tivesse conseguido a vaga de estágio que eu possuo hoje. Eu não teria tido facilidade em participar de processos seletivos, de dinâmicas em grupo. E essa comparação que a gente faz com outras pessoas, ela nunca vai ser justa. As pessoas elas nunca vão compartilhar os fracassos na mesma frequência e intensidade que elas compartilham o sucesso delas e as suas conquistas. E uma das maiores lições que eu aprendi trabalhando com tecnologia é que crescimento raramente acontece de forma visível. Antes de uma promoção existe o aprendizado, antes da confiança vai existir a insegurança, antes da experiência você vai cometer diversos erros. E antes dos resultados, existe um período, longo ou não, onde parece que nada está acontecendo. Mas está. Você está aprendendo, está construindo um repertório, está conquistando a confiança dos seus colegas de trabalho, está ficando cada vez melhor, mesmo quando ninguém percebe. Ou, na verdade, as pessoas ao seu redor percebem o seu crescimento, mas geralmente nós não percebemos. E é aí que entra, de novo, a autossabotagem. Outra coisa que aprendi é que a motivação não é confiável. Se eu dependesse dela, provavelmente teria desistido de muitas coisas. A maioria das pessoas acredita que primeiro vem a motivação e depois vem a ação. Mas na prática acontece o contrário. Você tem que agir. E então encontra motivação no processo. Os dias em que mais transformaram a minha vida não eram os dias em que eu estava inspirada. Foram os dias em que eu fiz o que precisava ser feito, mesmo sem vontade. Eu acredito que a força de mudar de carreira, de tirar a insatisfação que eu tinha no meu dia a dia, era muito maior do que a preguiça que eu sentia. Eu lembro de ter participado de uma palestra do Navivo quando eu era estagiária, e o palestrante ele disse mais ou menos o seguinte: por que você tem medo de tomar uma decisão que vai mudar a sua vida, de tomar uma iniciativa, com medo de fracassar, sendo que hoje você já se sente fracassado? Nossa, aquilo
Se eu tivesse ouvido aquela frase antes da minha transição, eu teria tido um baque tão grande. Mas mesmo assim, mesmo após ter feito a transição, eu ouvi aquela frase e eu pensei, cara, era exatamente isso que eu sentia. Eu tinha medo de recomeçar um novo curso, uma nova profissão, mas eu já me sentia fracassada, já me sentia triste, já me sentia infeliz. Acho que essa era a palavra, eu já me sentia infeliz onde eu estava antes. Então por que ter medo de começar de novo em algo que ou eu ia me manter infeliz, ou eu teria a oportunidade de crescer, de conquistar as coisas que eu queria conquistar, de viver a vida que eu gostaria de ter. Hoje eu acredito muito mais em pequenas ações repetidas do que em grandes momentos de inspiração. Porque uma página lida por dia, ela vira um livro. Uma hora de estudo por dia vira conhecimento, vira uma graduação, uma pós-graduação. Um vídeo publicado por semana vira um canal. Uma melhoria por dia vira uma nova versão de você. O problema é que as pequenas ações parecem insignificantes quando você está começando. Mas elas são justamente o que cria resultados extraordinários ao longo prazo. Então apenas continue. E bom, eu sou suspeita para falar, se vocês me acompanham nas redes sociais vizinhas, vocês sabem que eu sempre estou indicando livros, incentivando a leitura, exercitar o cérebro, independente da leitura que você faça. Ler é muito importante, você vai melhorar sua dicção, sua memória, seus conhecimentos sobre o mundo, muitas palavras, vocabulários, então vai te ajudar de alguma forma. Se desafiar, nem se fala. Eu fiz uma transição de carreira completamente radical. Eu saí da área da saúde para a área do meio corporativo. Eu trabalhava em pé com habilidades técnicas manuais para trabalhar sentada e lidar apenas com o meu computador. Permitam-se viver o que você sonha. Permitam-se se desafiar e recomeçar se for necessário. Quando eu decidi mudar de carreira, muita gente viu apenas o resultado no final. Quase ninguém viu o que existiu antes dele. Existiu medo de não ser bom o suficiente, de não conseguir me adaptar, medo de começar do zero, de deixar para trás aquilo que eu já conhecia, que eu já estava familiarizada, eu já tinha conhecimento, já tinha experiência na área. Eu acho que esse é um dos sentimentos mais comuns quando a gente decide recomeçar. A gente espera sentir confiança para dar o primeiro passo, mas na maioria das vezes a confiança não vem antes, ela vem depois. Depois da primeira entrevista, depois do primeiro emprego, primeiro estágio, depois da primeira conquista. E hoje eu percebo que coragem não é sentir medo. Coragem é entender que o medo vai existir, mas escolher continuar mesmo assim. Porque toda vez que você se desafia, você amplia um pouco mais a pessoa que é capaz de se tornar. E talvez o maior risco não seja tentar e falhar. Talvez o maior risco seja passar anos se perguntando como a sua vida poderia ter sido se você tivesse tido coragem de começar. E a verdade é que os recomeços sempre exigem forças. Eles também carregam uma oportunidade que poucas coisas na vida oferecem. A chance de escrever uma nova versão da sua história. E eu acredito que nenhuma mudança acontece de uma vez. Ela acontece toda vez que você escolhe dar mais um passo, mesmo sem ter certeza de onde ele vai te levar. E eu sempre sou uma das primeiras a chegar no escritório, então como tá vazio, quando eu vou lá buscar o meu café e o meu lanche, eu aproveito para ir lendo o meu livro. Bom, esse vídeo era para mostrar o meu dia, mas acabou se tornando um bate-papo. Então, talvez você esteja em uma fase em que se sente que está andando devagar. Talvez esteja estudando, trabalhando, tentando construir algo e sem enxergar resultados imediatos. Mas existe uma frase que gosto de lembrar. Você não precisa ser incrível para começar, mas precisa começar para se tornar incrível. Então continue aprendendo, estudando, continue tentando e aparecendo. Porque um dia aquilo que parece um esforço invisível vai se tornar a história que as pessoas chamam de sucesso. E elas provavelmente nunca vão imaginar quantos dias comuns foram necessários para chegar até lá.
Somente você conhece os seus bastidores.